paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo 46, que diz assim: E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Olha que coisa linda. No versículo anterior, Jesus obriga os discípulos a subirem no barco, passar para outro lado, para que eles venham descansar. Jesus ficou despedindo uma multidão de cerca de 20.000 pessoas, mandando todos embora, ouvindo a todos, curando os enfermos, libertando os cativos. O peso, o desgaste espiritual sobre a vida de Jesus era muito grande, mas muito grande mesmo. E depois de todo esse trabalho, depois de todo esse desgaste, depois de todo esse empenho, Jesus não foi para a piscina, Jesus não foi para a sauna, não foi para a hidromassagem, não foi para o colchãozinho bom para se dormir, não foi para a churrascaria, nem para a pizzaria, nem comer aquele hamburgão. Não, ele foi para o monte orar. Ele estava no deserto, não dava para voltar para casa, né? Morava lá na Galileia, não tinha como. Então o que ele faz? Ele vai para um local onde ele consiga estar sozinho com Deus. Por isso que é muito importante nós podermos ter o nosso tempo sozinho com Deus, cada um de nós individualmente, orando, meditando na palavra, conversando com Deus. Nós precisamos. E mesmo depois de uma carga espiritual grande, de um desgaste físico enorme, Jesus vai orar. Com isso, eu entendo que o descanso do Senhor está ligado à oração. Porque se ele fosse dormir, o descanso do Senhor estava com dormir. Nós temos que entender que existe descanso físico e existe descanso espiritual. Quando nós nos cansamos fisicamente, nós precisamos descansar fisicamente. Quando nós nos cansamos espiritualmente, nós precisamos de descanso espiritual. O descanso espiritual está 100% ligado com oração, com intimidade com Deus, em passar tempo sozinho com Deus. Então, Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco, para eles chegarem no outro local para descansar, e ele, sobrecarregado, sobe ao monte para orar. Enquanto os discípulos entravam no barco e remavam até outra margem, Jesus ele subia o monte, fazia o esforço físico ainda de subir o monte para buscar um descanso espiritual. Descanso espiritual, descanso para a alma, só vem quando nós oramos, quando nós passamos tempo com o Senhor. Quando você está lendo a palavra, meditando na palavra, fale com o Senhor. Senhor, o que esse versículo está dizendo? Tem isso em algum outro lugar da Bíblia? Tem algum outro exemplo? Senhor, abre o meu entendimento. Você está falando com Deus e Deus vai falar com você. Enquanto você está lendo a palavra, você vai passar diante de uma cena, de um cenário, de um versículo, de uma situação, de um caso, que pode ser parecido com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você viveu, com o problema que você está passando. E Deus está falando, Deus está mostrando ali, você está lendo, o problema que eu tenho é parecido com esse, aí você continua a ler, aí você vai ver, foi resolvido assim o problema. Aí Deus está falando com você através da palavra. Eu vou resolver o seu problema. É assim que se resolve. Davi precisou fazer isso. Entregar, confiar em Deus, buscar a face para que Deus fosse lá e derrotasse os inimigos, para que mudasse a situação, para conseguir o perdão, ele precisou abrir a boca, confessar. Enquanto ele não confessava, os seus ossos iam ficando doentes, aquilo ia suprimindo ele. Então você vai lendo a palavra e ela vai se aplicando na sua vida, na sua situação. Isso é Deus falando. Isso é uma forma de você estar em intimidade, em comunhão com Deus. É uma forma de oração também. Quando você está lendo e falando com Deus sobre a palavra, você está se comunicando e Deus vai responder, muitas vezes não de forma audível, mas vai responder através da sua própria palavra. Eu estou passando por uma necessidade no ministério, na igreja, numa situação, estou ajudando uma pessoa, tal. Você, durante a palavra, a leitura da palavra, Deus vai falar com você. Você vai conseguir ver uma luz, a resposta. É coisa linda, é coisa maravilhosa, mas isso só vem naquele momento de intimidade.
naquele momento onde eu vou me dedicar a orar, a falar com o Senhor, porque isso vai trazer descanso para minha alma. Aqueles que estão com depressão, aqueles que estão com problemas, que estão ansiosos, que estão com aflição, a Bíblia fala, ó, deixai toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Como que eu faço isso? Através de oração, através de meditação na palavra, confiando em Deus, colocando para fora. Então que nós possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo depois de ter trabalhado tanto para o reino, ele ainda sobe o monte para orar. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.